gravando. Acredito que esteja gravando, ok. Então, vamos lá. Quem é que poder fazer a nossa prece? Faço, Davi. Obrigado, Conceição. Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome para mais uma noite de estudos. Dê a cada um de nós o discernimento necessário para o entendimento da lição da noite de hoje e que possamos praticar no nosso dia a dia. Envolva, Senhor, o nosso companheiro Dalvi, que tanto tem nos ajudado com esse estudo, e que possamos continuar firmes e confiantes nessa jornada evolutiva. Envolva todos, Senhor, de um plano e outro da vida. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Obrigado, Conceição. Bom, pessoal, Obrigada. então, voltando ao nosso contexto de aprendizados, né? Na semana passada nós tivemos um problema técnico. O nome do problema técnico chama-se Dalvi, que começou a fazer a gravação e não conseguiu finalizar, então nós ficamos sem a gravação. E o Wendel sugeriu, então, que a gente faça um breve resumo, que é o que nós vamos fazer agora, né, do que nós vimos na semana passada. Então, nós vamos fazer aquele nosso compartilhamento padrão, né? E aqui temos, então, o nosso livro, Reforma Íntima Sem Martírio. Acredito que vocês consigam ver aí, não? Está todo mundo vendo? Hã? Sim. Então, ótimo, obrigado. Então, o que acontece, pessoal? Nós estamos já no final, vai coincidir a última aula nossa esse ano, essa de hoje, a nossa última aula, né? Com o término do nosso capítulo 15, que é o diálogo sobre a ilusão. E por ser um diálogo, então, são perguntas e respostas, como se fosse quase que um bate-papo, né? Um tira-dúvidas sobre a ilusão. Um breve resumo do contexto total do que nós estudamos até agora. Primeiro, a definição de ilusão, que é exatamente essa distância, né? Esse distanciamento do que nós pensamos, imaginamos ou fazemos e agimos em relação à realidade profunda, né? Em relação à própria verdade. Tudo aquilo que não é a verdade trata-se de um desvio e aí chama-se ilusão. A irmã se explica para nós que a pior das ilusões é a autoilusão e que a autoilusão ela tem a ver exatamente com o nosso momento evolutivo, com o nosso processo atual de aprendizado moral, que nos coloca diante das limitações dos nossos sentimentos e dos nossos raciocínios. A autoilusão, ela é normalmente relacionada à questão dos limites dos nossos sentimentos, e aí nós suplantamos os que nós sentimos e passamos a viver o que nós pensamos. Esse distanciamento faz com que o nosso pensamento ele se desregule das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e aí nós passamos a viver situações de bastante ilusão. E ela fala que a pior das ilusões é a autoilusão, exatamente porque a gente passa a fazer uma negação de nós mesmos. Nós criamos ao nosso redor uma imagem sobre o que nós achamos que somos, e essa imagem ela é construída ao longo de várias vidas, de várias repetições reencarnatórias, e na reencarnação presente, certamente uma contribuição foi o próprio contexto familiar, né, o contexto social onde nós reencarnamos e onde nós nos desenvolvemos. Baseado nesse conceito, Emmanuel lembra muito bem disso, que nós passamos, então, vivenciando uma ilusão já multimilenar, às vezes, porque nós cultivamos em nós mesmos os valores terrestres, os valores que a convenção humana dissemina e explica, e
acabamos nos justificando pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, por esses valores. Que Emmanuel, fazendo uma comparação com um certo trecho do Evangelho, do Cristo, ele fala que esses pensamentos, esses conceitos, eles viajam da nossa mente para o nosso coração e voltam do nosso coração para a nossa mente continuamente, e ele chega a nominar, a citar quais são esses pensamentos, quais são esses conceitos. E ele fala, são os conceitos de paz, de prosperidade, de justiça, que a vida humana tem como verdadeiros, mas que, quando nós começamos a adentrar no conteúdo, no contexto espiritual, no contexto que a doutrina espírita nos transmite, nós acabamos verificando que a paz e a justiça e a felicidade não são o que nós convencionalmente consideramos que seja. Então, por isso é que nós vivemos num processo de autoilusão e que fomos, ao longo do tempo, baseando os nossos comportamentos, os nossos objetivos de vida exatamente dentro desses padrões. E a irmã se lembra que, por conta disso, a autoilusão, o iludido, cada um de nós, acaba fugindo de si mesmo, né? Porque nós criamos um eu ideal e esse eu ideal não corresponde à realidade do que somos. Então, nós projetamos externamente diante dos outros, né, uma imagem, fortalecemos essa imagem externa, essa imagem estereotipada, essa imagem padronizada, que não é exatamente o que nós somos, e fugimos de nós mesmos devido a esses sentimentos de inferioridade que nós carregamos, que nós construímos, ou que nós assimilamos ao longo de muitas eras. E porque não queremos encarar o que nós somos de verdade, é que a gente cria essa noção meia desequilibrada, meia desarmonizada de nós mesmos. E ela explica, né, que muitas vezes a gente faz isso porque nós queremos criar uma imagem de nós mesmos e para que a gente possa se sentir até um pouco melhor, né, perante os outros e tal, mas dentro lá, uma vivência mais profunda de nós mesmos, né, se nós conseguirmos fazer uma conexão entre o que nós pensamos e o que nós sentimos, nós veremos que estamos trilhando desvios que não correspondem ao que nós somos verdadeiramente. E a irmã se vai mais profundamente e fala que nós espíritas também, sim, temos, né, ela fala assim com muita clareza e fraternidade, sim, muitas ilusões, né? Então, nós verificamos nesse momento que nós, espíritas, já superamos algumas dessas ilusões, digamos assim, mais grosseiras, né? Nós não somos mais tendentes a lutar para ter um rio de dinheiro ou ser uma pessoa extremamente projetada na vida social, ou de nos suplantarmos perante outras pessoas, enfim, algumas dessas coisas nós já superamos. Aí ela volta o contexto, o conteúdo, exatamente para a atividade espírita. E aí ela lista para nós, né, que a gente começa a achar que temos qualidades que nós não temos. E nós começamos a querer demonstrar atitudes espirituais superiores que ainda nós não construímos de verdade. Então, esse é o processo da ilusão espírita, se é que nós podemos dizer dessa forma. Esse é o grande desafio nosso. Porque ao longo das vidas sucessivas que nós já trilhamos, em termos de atitude religiosa, nós nos acostumamos, muitas vezes, a permanecer num processo externo de prática religiosa. Quando nós nos tornamos espíritas e começamos a conhecer a realidade mais profunda da vida, nós ainda, infelizmente, trazemos esses mecanismos de repetição. E aí a gente acaba, de uma forma ou de outra, às vezes, né,
repetindo aquilo que nós já fizemos. Aquelas considerações, né? O verdadeiro espírita age desse jeito e não daquele outro jeito. Um espírita não faz isso, ou o espírita não se veste de um jeito, ou não corta cabelo de outro jeito, o espírita não frequenta certos locais, enfim, não usa certas palavras. Tudo isso pode representar uma verdadeira afirmativa quando você tem o contexto espiritual daquela criatura, naquela circunstância, com muito mais clareza, ou não. E é exatamente esse processo de autoilusão que a gente tem que nós acabamos nos viciando em ostentar aquilo que ainda nós não somos e, infelizmente, né, começar a tentar enquadrar outras pessoas, outros irmãos de crença no mesmo protocolo, no mesmo padrão que nós imaginamos que seja. Fugindo, então, do verdadeiro processo de simplicidade, de autoconhecimento, de respeito fraternal que devemos uns aos outros. Então, tudo isso é uma questão que nos envolve. Aí ela ainda aborda que entre nós espíritos, às vezes, né, porque detemos algum conhecimento espiritual, e realmente nós detemos algum conhecimento espiritual, nós tendemos a achar que isso nos basta. É o que ela chama de autossuficiência, né? E aí, às vezes, acontece exatamente isso, né? Nós nos portamos como os salvadores do mundo, nós temos resposta para as pessoas, nós temos orientação para quem nos procura e nunca para que isso sirva de atitude própria de nós para conosco mesmos. Então, mais uma vez, é uma autoilusão de imaginar que, porque eu consigo entender e explicar alguma coisa para alguém em termos espirituais, eu sou melhor do que esse alguém. E a doutrina espírita é extremamente clara, lúcida e direta em informar que não é assim, né? Então, ela fala que nesse contexto de aprendizado que nós estamos, nós começamos a sair do primitivismo moral. Então, esse processo nosso, que nesse grupo de estudos de autoconhecimento a gente começa a fazer, né, rodar de alguma forma, é exatamente isso. Posiciona a cada um de nós, aliás, cada um de nós em contato com o aprendizado se reconhece em uma certa condição espiritual que, em geral, não vai corresponder exatamente ao que nós pensávamos que nós éramos antes de fazer tudo isso. E aí ela explica que essa autossuficiência decorre do orgulho e que, por conta disso, nós geramos esses modelos e, às vezes, impingimos esse modelo a outras pessoas como se elas fossem obrigadas a seguir aquele padrão. E ela lembra também um outro fato, né, que a gente, às vezes, pelo fato de frequentarmos as atividades espíritas, de participarmos do movimento espírita, de contribuirmos de alguma forma para a doutrina espírita ser melhor divulgada e entendida, isso faz com que, às vezes, alguns, né, acabem se considerando em evolução rápida, porque estão fazendo tudo isso. E ela lembra, mais uma vez, né, que não é assim. A casa espírita, por todos os predicados e por todas as oportunidades que nos dá, ela é um local onde nós estamos aprendendo a nos capacitar intelectual e moralmente, entendendo esses desafios e as responsabilidades inerentes à vida em si, para que nós possamos definir caminhos melhores no aspecto de vida moral particular, para que nós possamos seguir adiante. Então, nós não nos tornamos, nem nos tornaremos anjos imediatos, né? Nós estaremos simplesmente num processo de autopercepção e de esforço por nos moralizar de uma forma melhor. E aí ela fala que
essa imagem que nós temos falsa foi construída, como nós falamos, ao longo de muito tempo, né? Ela permanece no nosso corpo mental, que é exatamente, né, o local onde ficam todas as nossas aquisições morais, espirituais, ao longo dos milênios, na Terra ou fora da Terra, inclusive, né? E aí ela diz que, por conta de tudo isso, nós ainda não percebemos o tamanho de luz que nós temos em potencial para ser desenvolvida, para ser, de alguma forma, construída pelo nosso próprio esforço espiritual. Lembrando, né, como cada um de nós bem sabe, que nós somos construídos pelo Pai à sua imagem e semelhança. Jesus nos lembrava sempre, né? Vós sois deuses. Então, o vós sois deuses é exatamente, nós somos partículas inteligentes oriundas do ser criador de todas as coisas, do nosso Pai. Então, nós temos realmente dentro de nós, em germe, todas as possibilidades, as potencialidades de desenvolvimento, de crescimento espiritual possível a um espírito que vai se tornar, ao longo de tempos avançados, um Cristo, né? Então, é exatamente esses cuidados, né, que a gente tem que tomar cuidado para evitar de imaginar que nós estamos dando um salto evolutivo espiritual gigantesco pelo simples fato de estarmos dentro do trabalho ou do aprendizado espírita. Nós não estamos, né? Estamos nos construindo aos poucos de acordo com o esforço particular que nós consigamos realizar dentro de nós mesmos. Essa é a realidade. E aí, ela fala que a própria noção de imaginar que nós estamos evoluindo muito rapidamente é ainda uma idealização. Aí nós lembramos que essa questão da idealização, imagina, a gente lembrou disso, né? Imagina que você é um médium e que, em algum momento, um espírito extremamente avançado, um espírito superior, um espírito extremamente iluminado, né? De alguma forma, ele se utilize da sua capacidade mediúnica e traga uma mensagem qualquer. Quem te vê naquele momento daquela mensagem, pense que você é um espírito tão iluminado que recebeu aquele espírito iluminado, né? Só que não. Você, naquele momento, você foi o transmissor da luz. Você não foi a luz. A luz veio até você e você a transmitiu de alguma forma. Depois que essa luz se vai, depois que acaba o contato e o fenômeno termina, né, você, o médium, volta a ser o que você sempre foi. Uma pessoa com suas limitações, suas dificuldades, suas lutas morais, suas necessidades particulares que a vida impõe. E o espírito superior se foi. Então, esse tipo de autoilusão é exatamente um problema realmente complicado. E aí ela fala, né? O problema mais profundo disso aqui chama-se puritanismo, que é exatamente a aparência de ser puro que nós ainda não temos. É uma simulação. Aí ela volta a informar para todos nós que esse processo ele só pode ser superado pelo esforço do autoconhecimento. Essa é a grande questão que nós temos. E aí, então, nós chegamos à nossa lição da semana passada. Eu só vou ler aqui, então, esta pergunta, que foi onde nós paramos, para a gente se localizar, e aí a gente vai dar a sequência. Lembrando sempre que, após esse resumo todo, né, todos estão convidados a ler o capítulo inteiro, e aí ter mais explicações da própria espiritualidade através da intuição, né? Insights, como o pessoal fala hoje em dia, né? Mas é exatamente isso, né? A gente vai adquirindo os conceitos e vai tomando o domínio sobre eles à medida que a gente se esforça de alguma forma para assimilá-los, né? Aqui nesse nosso estudo a gente vai simplesmente abordando as questões. Então, a gente vai ler e vai começar a comentar, e aí volto a sempre informar a mesma coisa, todos podem participar à vontade com as suas dúvidas, né? Então, ao final,
como distinguir a idealização de uma mudança verdadeira? A irmã se nos explica. Na idealização, pensamos o que somos e, como consequência, vivemos o que gostaríamos de ser, mas ainda não somos. É o hábito das aparências. Isso aqui é muito importante a gente fazer uma ressalva bastante importante, né, nesse contexto. Às vezes, você está fazendo um esforço enorme para ser mais fraterno, para ser mais carinhoso, para ser mais solícito com as pessoas. Você está fazendo esforços, mas quem te vê pensa que você está simulando. Então, quando nós estamos falando aqui do hábito das aparências, não estamos nos referindo ao hábito do esforço verdadeiro, pessoal. Estamos nos referindo à pessoa que, sabendo que é imperfeita, sabendo que é o que é, ela faz de conta que não é, para aparentar aquilo que ela gostaria de ser. Está claro isso? A questão de o esforço que tem que ser feito no campo da atividade moral e um tipo de esforço que só quem faz é que sabe que está fazendo. Quem olha de fora não sabe. E aí, aquela recomendação do Cristo de não julgueis, não é? Então, nós estamos aqui sendo convidados a observar o que nós somos, convidados a fazer o esforço necessário que nós precisamos de fazer e a necessidade de observar se aquilo que nós estamos fazendo é verdadeiramente um esforço ou é verdadeiramente uma simulação espiritual. Essa é a questão que a irmã se nos lembra aqui. Quando nós estamos fazendo uma reforma íntima verdadeira e a gente sente o que é, a gente acaba vivendo uma realidade com mais harmonia, ainda que nos causem muitos desconfortos. Isso aí, basicamente, é consequência, né? É uma decorrência do que nós acabamos de falar. Ou seja, se eu ainda não sou fraterno totalmente, mas eu me esforço para ser, no meu coração, eu sei exatamente o que eu sou. E eu sei exatamente o que eu consigo ser. E aí, por conta disso, eu fazendo esse esforço espiritual, eu começo, então, a sentir até mais confortável no próprio esforço que eu estou fazendo. É basicamente essa a noção que a irmã se traz aqui para nós. E aí, mesmo que a gente ainda não tenha aquela atitude, digamos assim, totalmente espontânea de ser fraterno, mas a gente está fazendo esforço, a gente vai se sentindo até melhor. E ela fala que isso aqui é o processo de educação gradativa, paulatina, né? Passo a passo que a gente vai fazer. Vai fazendo. E aí, a noção fundamental do autoconhecimento é que rege, né, todo esse aprendizado nosso. Então, ela fala que se a gente conseguir se desapegar dessas matrizes espirituais de ilusão, de imagem projetada falsa sobre nós mesmos, se a gente vai conseguir fazer tudo isso, ela lembra que a gente consegue libertar os nossos sentimentos para novas experiências com o mundo e, consequentemente, com o nosso eu profundo. Isso aqui, a gente tem que tomar um cuidado enorme quando aborda essas questões. Na sequência, ela fala ainda assim: isso desencadeará um processo de resgate de nós mesmos. Venceremos a condição de reféns de nosso passado escravizante, saindo da roda viciosa das emoções perturbadoras, quais sejam o medo, a culpa e a insegurança. Quando abordamos essas questões, corremos o risco de imaginar que nós estamos aqui sendo convidados a simplesmente passar por cima de todas as limitações que nós temos e viver uma nova vida. E não é exatamente esse contexto
dentro da ótica, digamos assim, mundana, da ótica das convenções que o planeta nos impõe. Aqui, especificamente, nós estamos falando, pessoal, de esforço de renovação moral. É um processo de aprimoramento íntimo na direção espiritual superior. Então, quando ela fala que a gente vai sair da roda viciosa das emoções perturbadoras, quais sejam o medo, a culpa e a insegurança, é exatamente o medo de não querermos nos expor ao esforço espiritual, que é muito fácil nós aderirmos às convenções que o planeta nos impõe e vivermos calma e tranquilamente essa vida, por medo de expor a nossa própria fragilidade, as nossas próprias dificuldades ante o esforço necessário de sublimar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Isso é fundamental. A questão de vencer a culpa é exatamente porque, ao longo dos milênios passados, nós incutimos em nós mesmos, ou foi, de alguma forma, trabalhada na nossa mente, a noção de que nós somos sempre culpados. Realmente, nós não somos tão culpados. A doutrina espírita nos esclarece que nós somos responsáveis. Então, o que ocorre? Caso nossas atitudes e nossos comportamentos tenham gerado, ou ainda hoje gerem desarmonias em outras pessoas, eu não preciso de me sentir culpado, porque a questão de sentir culpado significa, na sequência, de ter uma necessidade de autopunição. Essa autopunição, ela acaba trazendo para nós todo um contexto de tristeza e de desarmonia interior que, na verdade, solapa, né? Destrói as nossas melhores energias de refazimento e de caminhar adiante. Vencer a culpa, nesse contexto aqui, significa compreender que nós estamos passando por processos de aprendizado, nem sempre positivos, e que, quando não são positivos, devem ser entendidos exatamente como um aprendizado que não deu certo, e cabe a cada um de nós retirar desses aprendizados as experiências, as conclusões e as renovações de caminho necessárias para ir moralmente, espiritualmente adiante. Eu não sei se está clara essa noção, mas é essa a noção que a doutrina espírita nos faculta o entendimento. E vencer a insegurança é exatamente a dificuldade que nós temos de exercitar nossa própria fé no Evangelho e nas palavras do Mestre. Ir adiante de uma forma mais confiante e mais assertiva em relação a tudo aquilo que nós temos que fazer. Então, ela fala, né, que esse processo da desilusão, e é exatamente isso que vai acontecer conosco, né? Nós vamos acabar percebendo que nós vivenciamos durante muito tempo um processo de autoilusão, e vencer tudo isso não é nada imediato e nem rápido. E traz muitas vezes dores, angústias, pesares, porque nós estamos pela primeira vez no nosso processo de aprimoramento espiritual, diante da oportunidade de perceber um pouquinho mais quem nós somos. E aí a irmã se faz um apelo, olha só, independentemente, na verdade, né, do quão doloroso seja esse processo da desilusão, independentemente disso, é preferível experimentá-la agora, aqui no corpo físico, a ter que purgá-la na vida espiritual. Então, o processo de aprimoramento, e no Livro dos Espíritos, os nossos benfeitores da codificação lembram claramente isso, há experiências, há aprendizados, há processos de evolução espiritual que só se realizam no plano material como encarnados.
E todos esses processos de desilusão da vida material, eles têm que aparecer e têm que ser superados na vida de encarnados. Porque foi aqui que nós criamos, foi aqui que nós aprendemos tudo isso. Então, essa autossuperação, ela fala, é melhor fazer aqui do que purgá-lo na vida espiritual. Porque uma vez que a gente purga na vida espiritual, sabe o que acontece? Todo mundo já sabe, né? Nós vamos ter que reencarnar para voltar e repetir a lida, o aprendizado, para ver se a gente consegue superar aqui. Então, é melhor fazer logo aqui, enquanto nós estamos a caminho. E aí, finalizando o capítulo aqui, a irmã se vai trazer para nós alguns exercícios de desapego da paixão que nutrimos pela imagem irreal que criamos para nós mesmos. Então, vamos lá. Exercícios, quer dizer, atitudes que devemos ter para conosco mesmos, daqui para diante, ao longo, né, da nossa vida toda, que vão simbolizar, que vão nos auxiliar, de alguma forma, a desapegar de nós mesmos, dessas paixões que a gente tem. Primeiro, fazer as pazes com as imperfeições. Foi isso que nós falamos agora há pouco, né? Você se reconhecer imperfeito, se reconhecer com necessidades de fazer esforços para ir adiante e realizar esses esforços e manter a paz consigo mesmo, entendendo que esse é o processo natural de evolução espiritual e de aprendizado que nós temos. Então, o primeiro momento é isso aí. Lembrando, né, de uma passagem do Chico, para variar o Chico, dizem que uma vez o Chico estava varrendo o quintal, eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir. Ele estava varrendo o quintal e dançando com a vassoura, lembram dessa? Aí alguém passou e o Chico dançando tipo um samba, né, com a vassoura. Aí o pessoal passou na rua, viu, Chico, o que você está fazendo aí? Você dançando? Aí ele falou assim, eu estou dançando sim, mas que música é essa? Ele falou assim, essa aqui é o hino da doutrina espírita. Hino da doutrina espírita? Como é que é esse hino? E era samba, né? Aí ele falou assim, é um que tem um trecho que fala bem assim, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Essa é a realidade espiritual. Fazer as pazes com as imperfeições tem a ver exatamente com isso. Reconhecer que nas imperfeições nós caímos, mas não é o fato de termos caído que vai significar que nós temos que ficar no chão, né? Ou seja, reconhece, dá a volta por cima e vai adiante espiritualmente. Caminhe o que você conseguir, nem que seja 1 milímetro adiante, mas vai adiante. Essa é uma questão importante para nós. Segundo, abandonar os estereótipos e aprender a se valorizar com respeito. Esse aqui é outro processo material que nós temos muito, né? Esses estereótipos, né? Espírita tem que ser assim, espírita não pode ser de outro jeito. Não, você pode ser o que você quiser, da forma que você quiser, onde você quiser. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, numa orientação dos Espíritos, eles falam, não importa onde você esteja, se você estiver com o pensamento voltado para Deus. Então, na verdade, se você consegue se valorizar o suficiente com o respeito necessário, não importa o que você vista, não importa o que você apareça, não importa o tipo que você tenha, se você faz o seu esforço para ir adiante, isso é o que importa. E isso significa que você espiritualmente se respeita, né? Descobrir a sua singularidade e vivê-la com gratidão. Cada um de nós é único, espiritualmente cada um de nós é único. Apesar de fazermos parte de conjuntos de pessoas, né, de tipos específicos, de gostos, tendências, né, opiniões parecidas, mas cada um é único. E aí nós temos que descobrir o que nós somos de único e viver isso com uma mais plenitude, né? Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. Isso é fundamental. Não é ocultar o que nós somos, mas é descobrir o que nós somos. Mesmo que isso que nós temos não seja nada de agradável. Isso é fundamental.
Por quê? Porque somente descobrindo aquilo que nós somos é que a gente tem condição de ir adiante para deixar de ser o que nós achamos que não precisamos ou não devemos ser, diante das recomendações do Evangelho do Cristo, né? Sim, meu Nivaldo, amigo. Fala, meu amigo. vou falar. Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. Isso. Eu entendo, e aí eu vou buscar lá o Livro dos Espíritos, onde ele fala que a gente retorna ao mundo, ao planeta, né? E partes ou tudo a gente acaba esquecendo, né? E aí agora eu fico vendo aqui, coragem para descobrir. Quer dizer, eu vejo que esse descobrir é no nosso dia a dia. Não é querer agora, eu, Zé, pô, e agora? Eu vou descobrir, eu tenho que descobrir, eu tenho que... como é que eu começo a fazer isso? Então, eu entendo que não tem um começo, tem sim. O dia a dia nosso, aonde você está ali na lida, está ali fazendo as suas obrigações, e aí as coisas começam a aparecer em si. Por isso que é importante a gente estar ligado, né? Não em 220, mas em 440, né? Tá É isso ligado, mesmo. né? Porque senão acontece o que vem acontecendo há muito tempo. A coisa passa despercebida. Porque essa reforma, porque nós chegamos até aqui, né? E fomos criando um monte de vícios, de imperfeições, de um monte Nossa, é isso aí. Então, agora nós precisamos do tempo, de um tempo, para se livrar disso. E esse tempo é o agora, é o hoje, é o dia a dia que nós estamos construindo, ok? Perfeito, Zé. Exatamente. Exatamente. E aí a gente vai verificar, né, como ela fala aqui, que precisa ter coragem realmente. A gente não pode negar o que nós somos. Nós temos que ter coragem de assumir o que nós somos, e essa coragem de assumir num primeiro momento, no segundo momento significa coragem para mudar, né? Então é um processo realmente devagar, né, lento, mas que a gente vai conseguindo superar. Exercitar a autoaceitação através do perdão tem a ver exatamente com essa primeira aqui, né? Fazer as pazes com as nossas imperfeições, munir-se de informações sobre a natureza de suas provas. A doutrina espírita ela é muito rica através dos livros que nós temos, que chegaram até nós através do Chico, né? E principalmente os livros de Kardec, é muito rica em informar para nós isso aqui, a natureza de nossas provas. Basta que a gente observe, né, no dia a dia de nosso, ao longo da nossa vida até no momento, quais são as repetições que acontecem, né, com mais frequência e que nos tornam, às vezes, né, bastante sofredores. Essas são a natureza das nossas provas. Tem pessoas que têm prova relacionada com aspectos físicos, tem pessoas que têm provas espirituais relacionadas com aspectos mentais, intelectuais, emocionais, financeiros, né? De todas as necessidades que nós temos de aprender e de superar. Então, à medida que a gente vai se conhecendo um pouco mais, a gente vai verificando, né, exatamente essa natureza nossa. E aí percebendo o que é que nós temos que fazer para superá-las, né? E aí ela, na sequência, ainda fala, aprender a ouvir com atenção o que se passa à sua volta, porque muitas e muitas vezes o que está acontecendo ao nosso redor tem tudo a ver com as nossas necessidades, a gente simplesmente não dá a mínima, né? E às vezes o que está acontecendo ao nosso redor é um chamamento espiritual para nós mesmos, a gente também não percebe, né? Dominar o perfeccionismo, nutrindo a certeza de que ser falível não nos torna mais inferiores.
Essa é outra questão fundamental, né? Quem já esteve diante de espíritos encarnados verdadeiramente superiores, vai verificar que eles são extremamente superiores, mas ainda não atingiram a perfeição. Então, mesmo os mais superiores ainda são imperfeitos. E se nós, que estamos aqui no aprendizado, reconhecermos que nós somos imperfeitos, não significa que nós somos inferiores. O planeta Terra é apropriado para esse tipo de preocupação e, infelizmente, nós criamos essas subdivisões, né, que caracterizam uma pessoa como mais inferior que outra, porque não é perfeita. Isso é uma fraqueza espiritual que nós estamos aprendendo a superar. Valorizar afetivamente as suas vitórias, naturalmente vitórias no campo moral, né? Temos que ter um prazer espiritual de perceber que nós superamos alguma imperfeição. Imagina você diante da descoberta de você mesmo, de que você tem uma tendência a reagir com negativismo diante de certo tipo de ocorrência, e uma vez que você sabe disso, você começa a se observar e um belo dia você se vê diante do mesmo processo daquele tipo de ocorrência e você conscientemente reage um pouquinho melhor. Você acabou de ter uma vitória espiritual, uma vitória moral. E isso, quando você está fazendo o esforço, emociona. Porque você percebe que você, ainda que de uma forma mínima, você deu um pequeno passo adiante no seu processo evolutivo. Não significa que você superou completamente, mas significa que você conscientemente percebeu aquele momento, entendeu a necessidade, fez o esforço particular e deu uma resposta mais positiva à própria vida. Isso tem que ser valorizado afetivamente, com amor de si para si mesmo e de gratidão ao mestre e aos benfeitores que nos auxiliam nesse processo de entendimento. E outra coisa fundamental é essa aqui, né? Descobrir as qualidades que a gente tem, acreditar nelas e colocá-las a serviço das metas de crescimento. E quando nós estamos falando em crescimento, nós aproveitando a oportunidade que a doutrina espírita nos traz, crescimento espiritual significa serviço ao semelhante. Não é uma questão egoísta de simplesmente eu quero crescer particularmente. Nenhum de nós cresce particularmente se não aprender a desenvolver serviços na direção do semelhante. Serviços espirituais, serviços morais, serviços físicos, serviços materiais, qualquer tipo de benefício que cada um de nós possa trazer na direção de alguém que é mais carente do que nós, momentaneamente, pontualmente, em alguma coisa, que a gente possa ajudar com alguma qualidade que a gente tenha, a gente tem que colocá-la em ação e servir desinteressadamente no melhor sentido. Isso vai trazer felicidade. Essa é a grande verdade que muitos de nós estamos caminhando para descobri-la. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente vai ver que o bom mesmo é viver em comunidade, o bom mesmo é estar junto com pessoas, o bom mesmo é sair de nós mesmos na direção daquele que mais precisa e perceber que quando nós dermos algo de nós, a vida, o nome de Deus aqui na Terra é vida, né? Deus vai fazer o quê? Vai nos recompensar. Lembra da afirmativa do Cristo? Pedir, né, e se vos dar, né? Então, se a gente está fazendo o esforço de dar, nós estamos pedindo mais também. E a vida vai dar isso para todos nós. Finalizando, né, o capítulo, assim se pronuncia a irmã. Paulo, o apóstolo da renovação, e foi quem mais se renovou, que a gente possa ver isso, né, ao longo da vida espiritual da sua aqui na Terra. Então, Paulo, o apóstolo da renovação, nos indica
uma sublime recomendação que nos compele a meditar na natureza de nossos sentimentos em torno da mensagem do amor. Sugerimos que esse seja o nosso roteiro na vitória sobre as ilusões. Assim fala o Paulo. Olhai para as coisas segundo as aparências. Se alguém confia em si mesmo, mais em si mesmo do que o Cristo, pense outra vez isto consigo. Essa talvez seja a grande questão que envolve o nosso aprendizado espiritual aqui na Terra. Se nós ainda confiamos mais em nós do que o Cristo, temos que pensar. Temos que pensar. Mais em nós do que no Cristo, né? Temos que pensar. Será que nós vivemos a vida olhando simplesmente para as aparências? Será que nós ainda estamos aqui? E eu diria, no meu caso particular, que é sim, ainda estou aqui olhando mais para as aparências. Então, o alerta do apóstolo é fundamental. Melhor pensar outra vez, porque nós ainda não conseguimos fazer minimamente o processo de autossuperação, não é mesmo? Então, pessoal, ao longo destas semanas que nós passamos juntos, as últimas, né, nós tratamos um pouco desse processo de ilusão. É o diálogo sobre a ilusão e verificamos, né, ao longo de todo esse processo que nós estamos sendo convidados, de alguma forma, a perceber aonde, em que momento, em que contexto essas aparências ainda falam mais profundamente em nossos corações e, naturalmente, o esforço de, percebendo isso, começar a fazer essa superação, né? Estamos caminhando, na verdade, na direção do Cristo. Esta é a nossa grande realidade. Como a irmã falou, estamos saindo, né, do primitivismo moral. Estamos caminhando. Isso nos felicita, isso nos dá uma alegria imensa. E, como nós sempre lembramos, uma vez que nós começamos a esse caminho de ascensão, não tenhamos dúvida do esforço que precisamos de fazer, mas em compensação da alegria que vai redundar em nós quando conseguirmos superar e termos essas pequenas vitórias morais sobre nós mesmos. Não é isso? Muito bem. Aberto para comentários. Quem é que gostaria de falar, né, alguma coisa para nós sobre o que nós estudamos? Ou não? Olha só, eu passou o filme assim na minha cabeça, nesse resumão que você fez, né? Eu sempre fui uma pessoa muito intolerante. Luto contra isso. A doutrina já me ensinou muita coisa. Então, enquanto eu estou na minha zona de conforto, sem os conflitos internos de família, disso, daquilo, eu fico bem, eu me acho uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa que tem empatia com o próximo, essas coisas todas, mas quando esses conflitos chegam a mim, eu volto a ser a mesma coisa. Eu volto a ser aquela pessoa intolerante. Entendeu? É uma coisa assim que eu me envergonho muito. Quando eu vejo, já saiu. Não foi premeditado. Essa autoilusão que a gente tem da gente. Eu tenho uma autoilusão. Enquanto estou na minha zona de conforto, eu acho que uma pessoa boazinha, uma pessoa amiga, uma pessoa que compreende, que apoia, que dá o ombro para o seu próximo. Eu quero ser assim, mas eu não sou assim. Quando eu saio da minha zona de conforto, tudo vai por água abaixo. É uma coisa impressionante. E eu me envergonho disso. E todo dia eu peço desculpa nas minhas preces, eu peço, Deus, me perdoa pela minha intolerância, pela minha falta de empatia, porque eu não estou aqui para julgar ninguém, né? A gente está aqui para ajudar. Se a gente puder ajudar, eu sei que é assim.
Eu penso que tem que ser assim. Eu quero ser assim. Mas, infelizmente, Sônia, é é muito difícil, exatamente meu amigo. É muito é difícil. exatamente esse, digamos assim, o momento de todos nós, sabe? Mas qual que é a grande, digamos assim, a grande oportunidade que nós temos? É exatamente de não sentir essa vergonha, sabe? Por quê? Porque nós estamos saindo de um contexto, como você lembrou aí, de imaginar que nós somos muita coisa e começamos a perceber que nós não somos exatamente aquilo. Essa é a noção básica, mas qual que é a essência disso? É não deixar de fazer o esforço para ser aquilo que nós queremos ser. Mesmo reconhecendo que nós ainda não somos, é continuar fazendo o esforço. E aí, é reconhecer exatamente isso. Acabamos de adquirir digamos assim, um ponto a mais, porque estamos começando a nos desiludir sobre nós mesmos. Isso é importante. Sabe como? Então, aproveitando que você acabou de falar, eu todo dia peço perdão a Deus, não é isso? Por causa de tudo isso. Você vai pedir perdão a Deus e se eu pudesse falar em nome de Deus, logicamente que eu não posso, né? Ninguém pode. Mas Deus certamente falou assim, querida, eu te amo tanto que o melhor perdão que eu te dou é a possibilidade de você continuar repetindo tudo isso até você ficar melhor. Sabe como? Então, o processo é esse, né? À medida que a gente vai aprendendo tudo isso, a gente vai aprendendo que existe uma bondade espiritual sublime que encanta e que envolve a todos nós, que a gente começa a perceber na desilusão. É exatamente isso. Enquanto nós estamos iludindo, a gente não consegue perceber isso. Mas quando a gente começa a passar por essas dores do aprendizado, essas dores da reforma, a gente vai entender exatamente isso. Alguém lá em cima está aplaudindo você pelo seu esforço, pela sua percepção, sabe? Porque você está caindo em si de alguma forma. E eu estou usando, desculpa você como exemplo, mas todos nós somos da mesma forma. Nós estamos deixando de nos imaginar como nós gostaríamos de ser e perceber o que nós somos um pouquinho mais, tentando ser aquilo que nós queremos ser. Com certeza, temos que continuar o nosso esforço, né? Aí, à medida que a gente começa a perceber isso, e nas repetições do dia a dia, a gente vai, digamos assim, ajustando cada vez mais, trazendo cada vez mais à tona da nossa mente o que nós somos, o que nós queremos, e aí a gente começa a fazer um pequeno esforço adicional para deixar de ser aquilo que nós achamos que não devemos. É assim que funciona, sabe? Como o Emmanuel fala lá no livro Consolador, né? A disciplina antecede a espontaneidade, né? Nós queremos ser espontâneos do bem, mas ainda não conseguimos nos disciplinar o suficiente para isso. Então, temos que passar por essa disciplina mesmo, né? De tentar ir adiante, tentar fazer a autossuperação. Mas imagina mesmo, existe uma bondade espiritual fantástica que está envolvendo a todos nós nesses esforços. As nossas quedas, elas representam simplesmente o que nós ainda somos. Como as nossas pequenas vitórias representam o que nós podemos alcançar, sabe? Então, a nossa torcida por todos nós vamos adiante. Reconhece a queda, canta aí o hino espírita. Levanta, sacode a poeira e vai em Sacode a frente. poeira. Não desiste, não. Não para, não. De Não é jeito isso? nenhum. Muito bem, pessoal. Já chegamos às 21 horas. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Afinal, hoje é o nosso último dia antes do recesso. Opa! Eu queria recitar a prece de Carita, pode? Seria um Fechar ótimo nossa fecho. operação? Seria um ótimo Nossa, fecho. A nossa prece nossa prece. final. Nossa, É uma prece gratidão toda. A prece de Cárita, eu acho que é uma das mais maravilhosas que tem. Ela me e ela foi toca feita assim. para a noite de Natal, né? Lá na É França, uma em prece 1870 linda. e pouco. Linda. Então, Linda. vamos lá, gente. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para encerrar esse ano de muita alegria.
Agradeço a Deus ter estado com vocês esse tempo todo. Espero estar de novo ano que vem, né? E vai minha gratidão para todos vocês. Tá? Deixa eu me recuperar. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalhar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até a vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Caritas, que assim seja, meu Pai. Obrigada. Que assim seja. Eu que agradeço demais a sua prece. Linda, eu me emociono toda vez que eu ouço essa prece. Eu também. Eu também, eu gosto muito. Então, pessoal, eu fico muito agradecido a todos vocês pela participação, né, pela presença. Desejo a todos aí as festas, né, o Natal, o Ano Novo, que seja de paz, né, que seja de alegria junto dos afetos, dos familiares, que nós possamos nos aproximar de alguma forma, né, com os nossos corações, dessas vibrações espirituais que envolvem o planeta no bem, né, na paz, no amor, e que Jesus possa continuar nos orientando, nos induzindo ao bem, carregando-nos, né, verdadeiramente nesse colo maravilhoso espiritual que Ele tem para todos nós. Fiquem com Deus, um grande abraço, e se tudo correr bem, em janeiro, né, a gente volta e estaremos juntos outra vez. Um abração, pessoal. Obrigado, Dalvi. Obrigada a todos. Um beijo no coração de todos. Por tudo. Feliz Obrigado. Natal. Beijo grande. Para vocês com também. Deus. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.